Toma sua Bíblia. Take your Bible today. Escuchando la voz de Deus. Diga, escuchando la voz de Deus. Listening the voice of God. Vamos ler do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. We're going to read from Revelation, chapter 3, verse 20. Revelation 3, 20. Diga, escuchando la voz de Dios. We listen the voice of God. 3:20. Reading English and Spanish? Yeah. Spanish? I'm gonna borrow my book. Right? Amen. Diga amém. Diga Deus é bueno. God's good all the time. Amém? Todo o tempo. Ou de vez em quando? All the time God's great. All the time God's good. Revelation 3:20. Apocalipse 3:20. Santo Deus, oh God Almighty, em tu presencia hoy, in your presence today, venimos buscar una dirección para nuestras vidas. We come to receive a new direction for our lives. Diga, dame direção. Give me your direction. Porque em vez de não sabemos onde ir, como ir. Sometimes we don't know how to go or where to go. Pero tu eres luz para nossos caminhos. Your light to our ways. In the name of Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Revelation 3:20. Apocalipse 3:20. Jesus nos disse assim: He aqui, diga, he aqui. Eu estou à porta e chamo. Não era assim que tocam na porta? Behold, I stand at the door and I knock. Se alguno oye mi voz e abre a porta, entraré a ele e cenarei com ele e ele comigo. If anyone hears my voice and open the doors, I will come into him and eat with him and he with me. Ponga atenção, pay attention. Nós outros solamente abrimos a porta a alguém que reconhecemos a voz. Sim ou não? Right? We just open the door to those who we recognize the voice. Porque quando escuchamos a voz, when you listen the voice, tu reconoce la persona. You recognize the person. Solo por escuchar la voz. Just to listen the voice. Por ejemplo, si alguien te llama, if someone calls you on the phone, tú sabes quién es. Solo por el tono de la voz. Right? You know who is. By the tone of the voice. Tú sabes si eres tu hijo, ou tu mamá, ou tu padre. You know if it's your son, or your mom, or your dad. Porque usted reconoce la voz.
you recognize the voice. Pero quando a pessoa chama e você não reconhece a voz, você não abre, você não contesta, right? When someone calls you and you don't recognize the voice, you don't open the door, you don't answer back, porque você não sabe quem é. You don't know who is. Tu pergunta, e este? Quem será? Right? And who is this person? Meus irmãos, Jesus nos disse nesta manhã que Ele está à porta de nossa vida. Amém? Jesus says to us today, He is at the door of our lives. E Ele está chamando. He is knocking. Amém? Porque Ele quer que abramos a porta. He wants us to open the door. Porque Ele não quer estar afuera de nossa vida. He doesn't want to stay out of our door. Nós temos, muitos de vocês, quem todavia tem o papá ou a mamá vivo todavia? Quantos tem? Você tem, né? Eu não tenho, muitos aqui não temos mais os padres vivos. You have your parents alive. If sua mamá toca aí na porta de tu casa, if your mother, she knocked the door, e você vai perguntar, quem? Não é assim que você diz? Right? Who's this? Quem está aí? E aí vai dizer, Alma, sou tua mamá. Não me reconhece a voz. Assim que diz? Right? It's your mother. Do you recognize my voice? Right? Você vai deixar sua mamãe aí afuera? Huh? You gonna let your mother outside? Não, te dá pena. Mira, minha mamã, como que ela vai deixar aí afuera? Sim ou não? Verdade? Hã? Sim. Pero es tu madre, es tu padre. Usted reconoce la voz. Amém? You recognize the voice. Meu irmão, nós estamos falando sobre pelear las batalhas. Sim ou não? Sim. Right? I'm preaching this month about fighting the battles. Na semana passada aprendemos que temos que reconhecer quem são nossos inimigos, right? Last week we preached that we need to recognize who are our enemies, porque em vez estamos lutando contra pessoas que não são nossos inimigos e os verdadeiros inimigos nem sabemos quem são, right? Nos quedamos perdidos, right? Sometimes we fight against the wrong people, the wrong battles in our lives. E aprendimos que temos que controlar nossas emoções, right? Sí. We learned last week we need to control our emotions. Porque em vez de nossas emoções se põem adelante de nós, right? Sometimes our emotions are in front of us. E por isso que sofrimos muitas vezes. Somos confundidos com o que sentimos. We are getting confused with our feelings. Continuando falando então sobre como vencer, como lutar nossas batalhas. And so preaching today about how to fight our battles. Isso aqui é o mais importante. This is the most important thing. Tu tens que aprender a escuchar a voz de Deus. Se você quer vencer. Amém? If you want to win in your battles, you need to know how to listen to God. Diga, escuchar a Deus. Listen to God. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe tudo. God knows all things. God knows all things.
Pero como reconhecer a voz de Deus em um mundo em que vivimos, onde há tantas vozes por aí, right? How to recognize the voice of God in this world where is a lot of voice. Você, em vez de se confunde, e você não sabe a quem ouvir, right? Sometimes you get confused, you don't know who to listen, porque é tanta coisa que você escuta, desde a manhã até a noite, verdade? Since the beginning of the day until the end of the night, is a lot of voice, muitas coisas, muitas notícias, muitas informações, right? So many news, so many information, principalmente hoje com a internet, com os teléfonos inteligentes, verdade? Especially today, days with the internet, the smartphones, é muita informação que está chegando, right? So much information, ou seja, muitas vozes diferentes. Many voices different. Mas em meio destas vozes todas, eu tenho que saber reconhecer no mais uma. Amen? Amen. In the middle of all those voices, I need to know to listen one voice. ¿Se acuerda aqui en la Semana Santa, en el Domingo de Páscoa? Remember on Easter Sunday, eu mostrei aqui quando Cristo ressuscitou, right? We show over here the movie when Christ, he risen from the death. Maria Madalena estava aí, pero ela não reconheceu a Jesus, porque ele ressuscitou glorificado. Você compreende isso, sim ou não? Quantos entendem isso? She could not, Mary Magdalene, she could recognize Jesus because he was risen glorified. Só a aparência dele havia sido transformada em glória. His face was transformed in glory. Então você a mirou, não sabia quem era. Era Jesus que estava ressuscitado aí com ela. There was Jesus risen in front of her. She could recognize. Isso está passando com nós outros também. Que Jesus está aí, em frente nossa, pero não estamos mirando. Right? Sometimes Jesus is right there, in front of us, and we can see Him. We can see Him. Então você perguntou, tu sabes de onde levaram o corpo de meu Senhor? And she asked, did you know who and where they took the body of my Lord? E Jesus disse uma palavra só. Jesus said, only one word. Ele disse assim, Maria, diga Maria. Maria. He said, Mary. Imediatamente ela disse, Senhor. Amém. She recognized Jesus because she recognized the voice. Amém. Ela reconheceu a Jesus porque ela reconheceu a voz. Amém. Por exemplo, quando estamos falando por el teléfono, nós não miramos a pessoa. Bueno, hoje há esses Skypes, FaceTime, whatever, right? You know, when you talk to the phone, you can't see the person. There's FaceTime, all those kind of software, but pretty much you talk to the person. Mas bem, você está falando com a pessoa. Mas como você sabe quem é essa que é a pessoa? Por la voz. Amém? Sim ou não? Sim ou não? You recognize that person for the voice. Another day, outro dia, uma senhora estava dizendo que uns criminais chamaram, dizendo que era seu filho e que seu filho estava sequestrado e que queriam dinheiro, right? One lady, she received a call
someone was impersonating her son, saying, "Oh, I'm kidnapping, I need money." E a senhora começa a praticar e pergunta coisas que só o hijo sabia. Amém? And she started to asking questions that only the son knew. Por quê? Porque ela disse assim, aí de pronto eu sabia que era uma trança. I knew there was a prank, porque eu reconozco a voz de meu hijo. Amém? Because, sim ou não? Quantos aqui você reconhece a voz de seu hijo? Você pode ter 350 hijos. You can have like 20 kids. You know each one of them by the voice. Right? Right? Minha abuela que ganhou todos nós outros para Cristo. My grandma who saved our family to Jesus, porque ela foi a primeira que entregou sua vida a Jesus. She was the first one who gave her life to Jesus. Então, ela estava muito já anciana, tinha 94 anos. She was too old, she was 94 years old. Só ela perdeu sua vista. Veia assim muito borroso, quase nada veia. She lost her sight, she was not seeing everything. Pero estava escutando muito bem. But she could hear, pretty well. So quando venia toda a família, somos uma família grande, tuvo 9 hijos. Então quando veniam todos aí com sobrinho e não sei o que, com netos, tataranetos, bisnetos, when everybody was there, sempre dizia, haga silêncio. She always say, hey, be quiet. Quem foi que falou aí? Who is talking? Ela dizia, habla outra vez. Say it again. And abuela, this is my grandson, blá, blá, blá. Esse é meu neto fulano. Reconhecia. Era uma coisa assim espantada. Como ela poderia conhecer tanta gente por Elohim? Assim temos que ser nós outros. Temos que saber reconhecer. Isso não é a voz de Deus. Não. Isso não é Deus. This is not God talking. Amém? Amém. Porque eu conosco a voz de Deus. I recognize the voice of God. Amém? Amém. Deus te está invitando a que sepas, mas que só sua voz. Ele te está invitando a conhecê-lo por inteiro. E esta é uma oportunidade incrível. God is inviting you to know more than just His voice. He's inviting you to know Himself. Por isso que ele disse, ele toca a porta, ele quer que você abra a porta, ele quer entrar e cenar com você. Amém? Sim ou não? For this reason he knocked the door. He wants you to open the door so he can enter. Ele quer entrar. Esse entrar em tua casa significa entrar em tua vida. He wants you to open the door because he wants to come into life. Mas em vez somos pouco incrédulos, right? Sometimes we lost our faith. E queremos saber. E hacemos perguntas, right? We want to know. Por exemplo, quantas vezes você já orou ou já disse assim: eres tu, oh Deus, manda-me uma señal, right? Right? Quantos já pediram uma señal de Deus? Right? Is that you? Is really you? Send me a sign. Mas como você está pedindo uma señal, você não sabe que é Deus? Right? What are you asking for? A signal? Or a sign? You don't know that it's God? E necessita provar-te algo mais? That He need to prove anything else? Ele morreu em tu lugar. Ele sofreu por tus pecados. E você quer mais? Que Ele morra outra vez? What are you waiting for? He died for you.
Sabe o que? A señal que você está pedindo, Ele te deu há 2000 anos atrás, em aquela cruz del Calvário. Amém? The sign that you asking for, He gave for you almost 2000 years ago in the cross. Ele te deu a señal. Amém? Em vezes, por não sabermos reconhecer a voz de Deus, sometimes we don't know to recognize the voice of God, nós outros acabamos cometendo erros em nossas vidas, tomando decisões equivocadas. Right? Sometimes we don't know how to recognize the voice of God. We take bad decisions in our lives. We do some mistakes in life. Para pensar pouco nestes erros que eu e você, que todos nós outros já cometimos na vida. Think about that, those mistakes a little bit. Imagina se naquele dia e naquele tempo você tiver a oportunidade que você tem a hora de escutar a voz de Deus. Imagine if back on that day when you made a mistake, if you had the voice of God so clear, crystal clear, like you have today. A voz de Deus hoje é clara para você, ou não? Ou não? Quantos escutam a voz de Deus? É clara. Você sente que Deus está falando com você, Ele está falando de você. You know that God is talking about you. He's talking about you. Em vez de você já pensa assim, mira, eu penso que esse pastor tem uma câmera escondida que me segue durante a semana. Right? I think this pastor, he has like a hiding camera, follow me. Porque eu chego aqui domingo, ele me mostra a semana toda que passou. Amém? Right? I come right here and he preach about me. Quantos aqui pensam que eu estou predicando acerca de você? Right? Eu não sei. Mas o Deus que está aqui, Ele sabe. Amém? I don't know nothing about you. But the God who is here, He knows everything about you. Eu só sei o que você me diz. Se você vem e me diz, me pratica algo, eu sei. Senão, eu não sei nada. I don't know too much about you. Only the things that you tell me. But God knows everything about you. Ele sabe hasta quantos hilos de cabelo você tem na cabeça. Sabia disso? Sim. Quantos você tem? Bueno, nos pelonzitos é fácil saber, verdade? Tem pouquinho. Right? God knows how much hair you have in your house, in your head. Ele disse, hasta os cabelos de vuestra cabeça já estão contados. Hombre. He said, even the hair in your head is counted up. Caramba. Deus sabe quantos hilos de cabelo eu tenho. He knows how many hair I have in my head. Como que Ele não sabe o demais de minha vida? Huh? How He doesn't know everything else? Porque saber quantos cabelos temos é uma coisa difícil, verdade? It's hard to know how many hair we have. Pero outras coisas não são tão difíceis de saber, porque estão aí bem claras, right? Other things are so easy to know because it's right there. It's our lives. E Deus sabe, igreja. Então você pensa, por que quando você vem aqui, Deus habla direitinho ao seu coração? Huh? Why when you come over here, God, He speaks to your heart? Por que Ele habla a teu coração? Why He speaks so strong to your heart? Quando Ele está falando com você, when God is talking to you, you know, Ele está te amando. Amém? He is
knocking. He is calling you. Com esta palavra, com uma oração, com uma música, com uma alabança, Ele habla, sim ou não? Sim ou não? God speaks with the preaching, with the song, with the prayer, with the praising. Ele está chamando e pedindo, deixa que eu pueda entrar. Deixa-me entrar. Amém? He's asking you, let me go in. Ele quer entrar em tua vida. He wants to come to your heart. Quando ele disse assim, entrarei, cenarei com ele e ele comigo. I will come into him and with him. Porque normalmente quando nós outros invitamos alguém à la casa, logo queremos servir algo de comer, não é assim? Sim ou não? Right? When we invite someone into our house, the first thing you want to serve something to eat. Por quê? Porque isso traz comunhão. Verdade que é assim? Verdade que é assim? Right? This brings communion. Porque quando você senta com a pessoa a comer, você começa a conhecer a pessoa e a pessoa começa a conhecer de você. Sim ou não? Right? When you start to eat with someone, you talk about yourself, the person talk about them, you know each other. Por isso que quase sempre, quando uma pareja se conhecem, saem para comer. Quase sempre, normalmente. Verdade? Sim ou não? First date is to go out to eat. Para quê? Para conhecer um a outro. To know each other. Na verdade, neste caso, Deus não necessita conhecer você porque Ele já te conhece muito bem. In this case, Jesus doesn't need to know you because He knows you pretty well. É você, somos nós outros que necessitamos conhecer de Ele. Amém? Amém. We need to know God. Sabe, a coisa, principalmente entre os latinos, a gente conhece a religião. A gente não conhece a Deus. Sim ou não? You grow up knowing religion, but you need to know God. Eu quero conhecer a Deus. I need to know God. Quantos aqui ultimamente você sente assim em seu coração um desejo, uma sede de conhecer mais de Deus? Quantos aqui? Pastor, lately I have a thirst, a desire to know more about God. Sabe por quê? Did you know why? Porque quando começamos a ouvir as palavras dizendo que Ele morreu por nós outros na cruz, que por amor Ele nos salvou, right? When you start to knowing that for love Jesus died for you on the cross, aí você diz assim, eu quero conhecer esse Jesus, amém? Eu quero conhecer este amor. I want to know this Jesus. I want to know His love. Porque isso por mim é algo grande. Amém? Amém. He died for me. It's something big. Ele morreu por você, igreja. Quem morreria por você? Quem morreria por você? You understand what I'm saying? He died for you. Who will die for you? He did. Ele isso. Então, Jesus é especial, ou não? He's special. Ele não é comum e corrente como todos os demais. He's not like somebody else. He's something else. He's special. Você disse que você quer conhecer mais de Deus, sim ou não? You say you want to know more from God. E Ele quer que você o conozca. Porque Ele já sabe, Ele conhece você. He wants to show Himself to you, because He knows you very well. A Bíblia diz que antes que fuéramos formados en el ventre de nuestra madre,
Ele já nos conhecia. Amém? He said that before we be formed in the womb of our mothers, He knows us. Provérbios 3:6. Proverbs 3:6. Provérbios está depois do livro de Salmo. Você abre a Bíblia em el meio, você vai chegar aí no livro de Salmos. If you open the Bible in half, you're going to find Psalms. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Psalms is the biggest book in the Bible. Tem 150 capítulos. Quantos? 150. There's 150 chapters in the book of Psalms. E o livro que segue a Salmos é Provérbios. And the next book is Psalms. Capítulo 3, versículo 6. Chapter 3, verse 6. Ele disse assim: escucha a voz de Deus em todo o que haces, e donde quiera que vayas. Listen for the God's voice in everything you do, in everywhere you go. E Ele é quem mantendrá tus caminhos. And He is the one who will keep you on track. Me gusta a versão em inglês. Keep you on track. Mantém você no caminho. Porque é fácil desviar-se, igreja. Ou não? Quantos estão de acordo que é fácil desviar-se? Right? It's easy to get out of track. Porque quantos aqui manejam? Quantos manejam aqui? You drive, right? Você vê que em vez de você estar manejando, qualquer coisa que acontece um lado, alguém que hace uma tarugada, verdade? You know, when you're driving, when you see something, someone doing something, logo você se distrai de onde deveria estar mirando, que é à frente, sim ou não? E de repente te cruza um carro, ou alguém cruza a cara, você se espanta. 1 minuto, 30 segundos que você se distraiu, algo já está aí diferente, um outro carro, uma situação. 30 seconds that you distract, looking to right or left, you get your eyes from the track. Nós só temos que ter nossa vida en el camino. Amém? We need to have our lives on track. Em vez temos que ser como os trenes, right? Sim ou não? Sometimes we need to be like trains. Como é que é o trem? Sempre reto, sim ou não? O trem hace uma curva, mas a curva do trem é muito grande, que ele vai assim, mas ele está sempre reto. Sempre, como chama? En el carril, verdade? Sim. The train is always on track, always going forward. Para nós outros é muito difícil, igreja. For us, human beings, is so hard. Porque queremos sair para adelante ou não? Quantos querem sair para adelante? We want to go forward. Mas é tão fácil mirar para o lado, para a esquerda. Sabe o que é fácil também? Quedar mirando atrás. Right? You know? Right? It's so easy to be distracted, looking to the right, to the left, and looking behind. Mirando ao passado. Looking to the past. Ah, mas em 1900 e não sei quanto. Right? Del tempo de Cantinflas. Right? Right? You think about the past and the past. E Deus tem um futuro por delante para você. And God, He has a future in front of you. Mas em vez de você não pode alcançar este futuro, you cannot reach this future, porque estão distraídos, mirando à destra, à sinistra e hacia atrás.
Sometimes we cannot reach this future because we are distracted, looking right, left, and behind. E Deus nos ajuda a manter nossos olhos mirando hacia adelante. And God, He help us to looking forward. Ah, pastor, mas você não lhe gostaria de cambiar seu passado? Claro, se pudermos, verdade? Volver a começar. If you could, start all over again. Mas em vezes eu penso assim, que se volvermos a começar, íamos tudo igual. Right. Você disse que não, mas se volver, varia tudo igual. As mesmas tarugadas, right? Então eu aprendo a mirar para frente. Não posso cambiar nada que passou, mas eu posso cambiar o que vai venir. Amém? I cannot change my past, but I can change my future. Deus pode cambiar teu futuro, meus amados. God, He is able to change your future. Porque você sabe que os erros, the mistakes, nos ensinam, ou não? Sim ou não? Sim. The mistakes, they teach us. Você sabe que nós outros aprendemos a vida de duas maneiras. We learn life in two ways. Primeiro, é o que nos ensinam, que são nossos padres, o maestro da escola, right? First of all, is what people teaching us, our parents, the teachers in the school. E há coisas que só vamos aprender errando. Right? And the second way to learn is by mistakes. Porque uma vez que você comete erro e te duele, se é que te duele, você não vai querer sentir este dolor outra vez. Right? Right? If you made a mistake that brings pain to you, you don't want to feel this pain anymore. So you're going to learn. You're going to learn. Amém? Right? Você disse, não, eu não posso ir por este caminho. I cannot do this anymore. Porque me vai trazer dolor. Right? É verdade que há uns que caem 2, 3, 4 vezes, no mínimo. Então, o dolor, em vez de ter que ser 4 vezes mais forte para aprender. Sim ou não? Right? Some people, they do the same mistake 1, 2, 3, 4 times. They have to suffer 4 times more to learn. Right? Esta semana eu estava orando e Deus me disse assim, que eu dissera isso a vocês. Não sei se você entende quando Deus me disse algo ou não. I was praying, God asked me, tell this to people next Sunday. Ele disse assim, por que você sigue insistindo em algo que você sabe que não vai sair bem? Eu não sei porque Deus está dizendo isso. Right? God says, why you keeping insisting on something that you know that's not gonna work out? Porque já hicimos uma que outra vez e os resultados foram quais? No mínimo. Why are you gonna insist in doing something that I know what is the result will be? Por que, pastor? Eu não sei. Diga, eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Eu escrevi aí. Uma vez que compreende o amor de Deus por você e como Ele deseja participar de sua vida, tu pode começar a escutar sua pequena voz e ver
su mano em sus tratos diários. Once you grasp God's love for you and how He wants to be involved in your life, you can begin to hear His still small voice and see His hand in your everyday dealing. Por que eu digo uma voz pequena? Why you say a small voice? Porque Deus não começa gritando. Há gente que já começa gritando, verdade? Sim ou não? Sometimes God don't yell. Não. Ele começa com uma voz pequena. He starts with a small voice. E aí esta voz vai crescendo. Right? And then this voice starts to grow strong. E aí, quando a voz é mais forte, você ouve melhor. Você reconhece melhor. Sim ou não? When this voice is strong, you recognize. Por isso que você disse, abra forte aí. You say sometimes, speak loud. Porque tu queres reconhecer. E Deus começa a falar forte. Mas por que Ele não habla forte de um princípio, pastor? Why He don't start speaking strong with us? Porque Ele sabe nossa condição. He knows our condition. Então Ele empieza pouquito a pouquito, hablando nosso coração. He starts little by little, talk to our heart. Amém? Meu irmão, eu tenho certeza que escutando estas palavras, e nesta manhã, I am sure that listening to this word today, mientras eu estou predicando aqui, Deus está trazendo paz para o teu coração. Amém? Sim ou não? Quantos estão sentindo paz em seu coração agora? While I'm preaching right now, God is bringing peace to your heart. Isso é uma coisa que todo ser humano quer encontrar, é paz para seu coração. Amém? If you want something that everybody is looking for, is to find peace. E paz você acha em Jesus. Amém? Peace you find in Jesus. Para terminar, não mais aponta aí, não necessita abrir porque eu vou ler rapidito. São Lucas 11:28. Aponte aí para ler em sua casa. Write down to read in your heart, in your house. Luke 11:28. Jesus disse assim: bem-aventurados los que oyen la palavra de Deus e la obedecem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Blessed are those who hear the word of God and obey it. Bem-aventurado quer dizer bendecido. Amém? Amém. Toda vez que você encontrar a palavra bem-aventurada em la Bíblia, significa bendecido. Bendecido aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Amém? Blessed are those who listen to the word of God and obey. Quantos estão escutando a palavra de Deus essa manhã? Diga, eu estou escutando. Are you listening to the word of God today? Você está sendo bendecido agora. Amém? You've been blessing today. Também Salmo 119, versículo 160. Esse é o maior capítulo da Bíblia. Se alguém lhe perguntar, qual é o maior livro da Bíblia? If someone asking you, what is the big book in the Bible? Viu como você se ouvido nas coisas? You see how you forgot? Eu disse quando comecei a predicar, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, right? The book of Psalms is the biggest book in the Bible. E se alguém perguntar qual é o maior capítulo da Bíblia, if someone asking you what is the big chapter of the Bible, é o capítulo 119 do livro de Salmos. It's the chapter 119 of book of Psalms.
Então, 119, versículo 160. Salmos 119, verse 160, diz assim: todas suas palavras são verdadeiras, e todas tuas leis rectas são eternas. All your words are true, and your righteous law are eternal. Tenha em conta que Deus falou em seu coração nesta manhã. Keep in mind that God, He whispered in your heart today. Escute a voz de Deus. Reconoce a voz de Ele. Listen the voice of God. Recognize His voice. Quantos recebem esta palavra nesta manhã? Diga, eu recebo. Dá um aplauso forte ao Senhor Jesus. E nesta manhã, ponga-te de pé. Não há lugar mais alto que estar na presença de Deus, que está com Jesus. Amém. Ponga-te de pé. Te bendecimos, Senhor. We bless you, Jesus. Te agradecemos, Senhor. We thank you, Jesus, for your blessings today. Te agradecemos por tus vitórias. Thank you, Jesus. A tus pés abre mi coração. Aleluia. A tus pés entrego lo que eu sou. Amém, Jesus. Esse lugar de mi seguridad, donde nadie me puede sellar. We thank you, Jesus. Me perdonaste. Te agradecemos, Senhor. Tu presencia me levantaste. Speak your voice, Lord. Habla com tu voz, Senhor, nesta manhã. Mas não está a tus pés. Não há lugar mais alto, mais grande. There's no other place. Entrega tu coração ao Senhor nesta manhã. Te entregamos, Senhor, nosso coração. Te entregamos, Senhor, nosso